Graças a Deus, gente, que bom estar com vocês novamente por aqui. Eu quero compartilhar algo que já há mais de uma semana o Senhor tem depositado dentro do meu coração. Vou dar início hoje a uma série de ministrações, né? São biografias que eu vou estar compartilhando com vocês, né? De homem de oração. Já pensei em tantas coisas, né? Dar um nome para essa série, né? Os leões da oração, os guerreiros da oração, mas é homem de oração mesmo. E eu não quero só falar de caras legais, interessantes, impressionantes, né? Mas assim, a meta é que a partir dos testemunhos desses caras nós possamos receber inspiração, encorajamento, né? E abraçar as mesmas práticas, valores que eles abraçaram e sermos ativados, né? No modo vivendo e operantes, né? Desses caras, né? Em alguma medida, né? Segundo a aprovação divina, né? E fazermos coisas relevantes do ponto de vista de Deus, do reino, da eternidade, assim como esses homens fizeram. Amém? A maioria de nós já ouvimos falar, acredito eu, né, a respeito de Charles Finney, né, que foi um precursor do segundo avivamento da história dos Estados Unidos, né? Deus o usou como um lança-chamas para incendiar várias cidades, né, ocasionando, aliás, conversões em massas. Em média, mais de 100 mil pessoas eram salvas anualmente, né? E temos aí um registro histórico de que houve mais de 1.500 focos de reavivamento, né, como resultado do ministério de Finney, né? Então eu já compartilhei com a missão na Escola do Sobrenatural, né? E agora eu quero compartilhar por aqui, né, a respeito dos eventos incríveis, né, desse cara, né, que cercaram o seu ministério, os efeitos da presença manifesta de Deus na sua vida, um homem possuído, empossado pelo Espírito Santo de Deus. São histórias mirabolantes, né? Um cara que agarrou o sobrenatural, capturou o céu, incubou a glória de Deus através da oração, né? Ele se enfiava no mato, ficava ali horas após horas, né? E numa dessas vezes ele teve um encontro radical com Deus que mudou sua vida, mas não só dele, como da nação toda. Mas não é sobre Finney que eu vou falar, é sobre um homem que, quando morreu, no dia do seu cerimonial fúnebre, a esposa de Finney declarou, quando eu li isso eu fiquei impactado. Hoje ela declarou: morreu uma parte significativa do ministério de Finney. Então esse homem, ele merece uma atenção especial. Foi um presente vivo que Deus deu a Charles Finney, uma dádiva ambulante, né? Uma pessoa assim que foi preponderante, né, no ministério de Charles Finney, né? Então hoje eu quero compartilhar um pouco sobre a biografia, a pequena biografia de Daniel Nash, né, que foi o braço direito de Charles Finney, né? Nash, ele iniciou o seu ministério numa pequena igreja no interior de Nova York. Ali ele pastoreou por 6 anos, né? E ele sofreu muitas rejeições, né? Uma coisa que a gente precisa entender: todos aqueles que querem servir a Deus piedosamente, fervorosamente, de forma zelosa, vão sofrer rejeições e toda espécie de perseguições. Isso é inevitável. Por isso é crucial eu e você, nós aprendermos uma coisa: a lidarmos de uma forma correta com a rejeição. Eu sempre digo que o desprezo, ele só é desprezo quando você o preza. Então nós temos que aprender a trabalhar de forma saudável com a rejeição, né? Isso é um fator sine qua non, indispensável, né? A rejeição é uma das maiores oportunidades de nós crescermos em amor, né? Quando você para você crescer em amor, Deus, ele vai te enviar, ou vai trazer até você pessoas tóxicas, né? Inamáveis. Jesus disse assim: ó, amar aqueles que amam vocês, isso é muito fácil. Ele disse: até os pagãos fazem isso, com vocês será diferente. Vocês vão amar os inimigos de vocês, vocês vão orar por aqueles que vos perseguem, né? E a igreja o rejeitou, e ele não se deixou tomar, né, pelo ressentimento, pela amargura. Ele fez o certo, né?
e isso o empurrou para o propósito de Deus, né? Ele não deixou a rejeição o adoecer, né? Mas quebrantá-lo, né? E ele foi cheio do amor líquido divino, né? E isso acabou empurrando para algo mais relevante, igual a história de José, né? Os seus irmãos o rejeitaram, né? Mas do ponto de vista divino, ele estava sendo empurrado para o lugar do propósito. Então não deixe que a rejeição se torne decepção, né? Mas que seja uma contribuição para a sua vida. E ele começou a entender em Deus que ele foi chamado para um ministério do anonimato, para longe dos olhares humanos, né? Um ministério por trás das cortinas, né? Para os aposentos escondidos da oração, né? Pouco se sabe sobre Nash. Ele não tem livros, tem mensagens dele registradas, né? Seu túmulo está num cemitério abandonado perto de um galpão, né? Onde fazem leilão de animais, né? Numa ruazinha de barro, né? Acredito que em Nova York, né? E então esse homem, ele recebeu uma unção, né? E uma direção de Deus, né? E ele abriu mão dessa igrejinha, né? E ele recebeu o encargo para orar por Charles Finney pelo seu ministério, né? E assim, o ministério de Daniel Nash, né, é um exemplo de quão importante é a oração, né, para vermos o reino de Deus revelado, né? E quando Deus ele dirigia o local da reunião para Finney ir, né, espontaneamente, de forma silenciosa, Nash ele ia antes, ele procurava saber para onde Finney ia, né? E ele se juntava com alguns amigos também que tinham encargos intercessórios, e eles alugavam um quartinho, iam para um porão, e ali, semanas antes, eles começavam a orar por aquela comunidade, aquela cidade, né? Leonard Ravenhill, ele conta um registro, né, de uma senhora que contou para ele, né, que certa vez Finney foi ministrar numa determinada cidade, né, e 2 homens bateram na porta da sua casa, né, querendo alojamento, né? Só que essa mulher, ela ficou muito assustada, porque ela passou dias ouvindo esses homens gemerem, entendeu? o Leonard Ravenhill, ele disse que essa história o inspirou demais, né? Então Nash, ele foi um parceiro, né, de oração, e que lutou contra as forças das trevas, que preparou o caminho do Senhor, né, preparou o caminho para o ministério de Finney, né? O próprio Finney certa vez foi abordado disso por uma senhora, né, que administrava uma pensão, e essa senhora disse: irmão Finney, você conhece o irmão Nash, né? Porque ele está na minha pensão e nos últimos 3 dias ele não come nada. Eu abri a porta, né, e eu fui espiá-lo, e ele estava gemendo e com a cara no chão. Eu estou muito preocupada, porque ele passa o dia inteiro prostrado e gemendo, né? E ela disse que já estava com medo, né, daquilo. Ela não sabia o que fazer, né? E aí ela disse para o Finney: por favor, daria para o senhor ir lá, né? E Finney disse: não, pode ficar tranquila. Ele está em dor, ele está tendo contrações, dores de parto. Ele está num trabalho de oração, né? Então Charles Finney, ele dava crédito, ele reconhecia o trabalho e honrava, né, o trabalho de Nash, né? Tanto é que ele mesmo começou a se comunicar com Nash antecipadamente, para dizer para onde ele estava indo, né? E Nash ia uma semana, às vezes um mês antes, para esses lugares, e começava a orar ali, a interceder por aqueles lugares, por aquele lugar, a fim de que Deus abrisse os céus, né?
e se manifestassem ali, né? E derramasse do seu espírito naquele lugar, né? Há uma declaração de Finney, né? Ainda agora eu estava revendo, em que ele disse que ele reconhecia que o ministério de Daniel Nash, né, havia sido assim uma chave, né, que havia destrancado os céus, né, naquele avivamento, né. Não só de Nash, ele cita também outras pessoas sem nome, sem face, que se prostraram diante do trono de Deus, né, por um derramamento divino. Mas assim, ele destaca Nash porque o cara era muito radical, né? E ele considerou que muitas almas foram salvas, né? E geografias inteiras foram transformadas, né? Devido ao ministério de Daniel Nash, né? Como resultado da intercessão, do comprometimento verdadeiro, né? Que ele tinha com o Espírito Santo, né? Ele se deu, né, completamente em oração, né? Era um homem que realmente tinha dores de parto, né, e gerava almas em oração, né? Então aí uma vida que valeu a pena, porque dessa terra nós só levaremos, diz, as nossas obras. Lá em Apocalipse diz que só elas nos acompanharão. A salvação ela é pela graça, isso é inquestionável. Mas as nossas obras fazem uma grande diferença, são os frutos que nós damos e daremos durante a vida. Em Apocalipse diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, né? Para que descanse de suas fadigas. Aí diz: pois as suas obras os acompanham, né? Então o que você faz para Deus é a única coisa que você levará para o outro lado da vida, né? Há uma outra passagem que Jesus diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, né? Então, temos aí uma pequena biografia de Daniel Nash, né? Ficou uma pequena biografia na terra, mas uma enorme biografia no céu. Uma vida bem vivida, isso que eu digo que é uma vida bem vivida, né? Então, assim como foi com o irmão Nash, que Deus derrame sobre nós, amém? Um espírito de graça, de súplica, que nosso coração seja sobrecarregado, inundado para orar mais, que nós sejamos movidos para o secreto, para nós fazermos histórias com Deus, né? Histórias cujas implicações transcendem a vida que nós viveremos aqui, amém? Esse é o maior investimento que nós podemos fazer. São coisas que os maiores investimentos que nós fazemos, eles transcendem a vida que nós vivemos aqui. Leonard Ravenhill, ele fala uma coisa, ele diz que um dia todas as coisas, né, vão passar pela vara de medir de Deus. E muitas coisas que nós chamamos hoje de grande, nós veremos que não é tão grande assim, né? E tem coisas que nós achamos pequenas, desprezíveis, irrelevantes, né? Como aí o quase esquecido Nash, né? Que quando passar pela vara de medir de Deus, será identificado como algo grandioso, relevante, amém? Então fica aí a biografia de Nash, que nós possamos recepcionar no nosso espírito desta unção, amém? E nos movermos, né, como este homem, pelo menos um percentual, se nos movermos pelo menos 15% da forma como esse homem se moveu, nós já faremos proezas, né? Isso aí pode ter certeza, amém? Grande abraço a todos, beijão, bye bye.